como se constituiu o percurso histórico que culminou na construção da psicologia como ciência, de acordo com Anna Bock. Vamos dividir em 4 partes para entendermos melhor. Ju, você já parou para observar quantas vezes no nosso dia a dia ouvimos a palavra psicologia? Muitas, não é? E nas mais variadas situações, seja a psicologia financeira, a psicologia nos relacionamentos, ou até mesmo numa versão de um ditado popular. De psicólogo e de louco, todo mundo tem um pouco. Até dizem por aí que psicólogo é médico de doido. Pois é, Júlia. Dizem até que tem psicologia no poder de persuasão do vendedor, na forma qual ele utiliza para vender seu produto. E você já reparou no cinema e na televisão? Nem fale. Todo mundo acha que pode reconhecer e identificar o comportamento dos psicopatas e portadores de transtorno obsessivo compulsivo, de tanto assistir filmes com esses personagens. Tem gente que dá até diagnóstico. Caramba! Como a palavra psicologia é usada no cotidiano. Coitado do Freud. Se ninguém sabe o porquê de algo, certamente ele explica. Mas você sabe que esse uso é geralmente baseado no conhecimento intuitivo, sem grandes pretensões de se aprofundar, né? Sim, sei. Essa é a psicologia do senso comum, que é um tipo de conhecimento espontâneo e intuitivo que vamos ganhando no nosso dia a dia e se torna bastante importante e necessário nas nossas vidas. Mas será que sempre foi assim? Não, amiga. Esse é apenas um tipo de conhecimento que encontramos no desenvolvimento da humanidade. Um conhecimento espontâneo e intuitivo não seria sido o suficiente para domínio da natureza. Veja, por exemplo, o conhecimento filosófico que surgiu na Grécia há muito tempo, cerca de 700 anos antes de Cristo. Nessa época, com o crescimento e prosperidade do Estado grego, alguns homens começaram a questionar verdades antigas e a refletir de maneira lógica e sistemática sobre as emoções e comportamentos, especulando sobre o que ocorria dentro do ser humano. E não é só isso. Os gregos também dominavam cálculos matemáticos complicados, pois precisavam resolver problemas agrícolas, arquitetônicos, entre outros. Era um conhecimento adquirido de forma sistemática, que exigia comprovação. Esse tipo de conhecimento é chamado de ciência. Além disso, a preocupação sobre os mistérios da existência e princípios morais, além da definição de dogmas a serem seguidos baseados em uma crença, deu origem ao que conhecemos como religião, que também é uma forma de conhecimento. E não podemos esquecer a arte. Ela também é uma forma de conhecimento. Desde a pré-história, os homens deixavam marcas nas paredes das cavernas, desenhando sua própria figura e figura das suas caças, expressando assim a sua sensibilidade e emoção. Então podemos dizer que senso comum, ciência, filosofia, religião e arte são domínios do conhecimento humano, uma forma de categorizar nossos saberes? E a psicologia, amiga? É filosofia ou ciência? É ciência. Mesmo que suas raízes estejam na filosofia, atualmente a psicologia é uma ciência. Poxa, agora você complicou. Como algo que começou com divagações de filósofos foi virar ciência? Bem, para te explicar melhor, vamos voltar ao saber filosófico, aquele que começou com os gregos. Sabia que o termo psicologia vem dessa época? Psique significa alma, entendida como a parte dos sentimentos e pensamentos, e logos significa razão, estudo. Então, os primeiros filósofos, chamados pré-socráticos, discutiam o papel da percepção na relação do homem com o mundo. Ele existe porque é visto, ou é visto porque existe? Essa era o tema de discussão entre idealistas e materialistas. E se me recordo bem, Sócrates simpatizava com a corrente idealista. Ele acreditava que os conceitos definiam as coisas, não o contrário. Ele também afirmava que a razão era o que nos diferenciava dos animais, sendo a razão entendida como a capacidade de se sobrepor aos próprios instintos, o que se parece muito com o que chamamos hoje de consciência. Sócrates defendia a importância do autoconhecimento, estimulando os homens a buscarem a verdade como seu maior propósito. É, infelizmente, o acusaram de corromper a juventude com ideias subversivas.
Sócrates foi cancelado, mas suas ideias prosseguiram com um dos seus discípulos, Platão, que se aprofundou nas questões de alma. Uma das suas contribuições mais famosas é a Alegoria da Caverna, onde ele explora sua concepção de visão do mundo em dois: um material, que pode ser capturado pelos sentidos, e o outro das formas e ideias. Mundo esse onde estaria a verdadeira essência das coisas. Lembro que li sobre Aristóteles, discípulo de Platão. Ele não concordava com a teoria da dualidade e dizia que o conhecimento pode ser adquirido com a experiência observada e refletida. Exato. Ele também dizia que todos os objetos possuíam alma, e essa teoria, junto com a do conhecimento, foi um dos fundamentos da psicologia moderna. Além dele ter sido o primeiro a abordar de forma sistemática o comportamento humano e seus processos mentais, ele falava de coisas como sonhos, emoções e percepção. Isto tudo 300 anos antes de Cristo. Ah, mas a psicologia virou ciência aí? Ainda estava longe, até porque a própria ciência ainda não havia se estabelecido de maneira como conhecemos hoje. Muita coisa aconteceu. O cristianismo se consolidou, a igreja passou a deter o monopólio de conhecimento. As coisas ficaram meio paradas, e então os filósofos católicos como Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, cada uma de sua maneira, retornaram os temas centrais da filosofia grega. E depois disso, o que aconteceu? Aconteceu o Renascimento, impulsionado pela descoberta de novas terras, avanço nos conhecimentos científicos e acúmulo de riquezas. Um tempo depois, surgiu René Descartes, um filósofo que influenciou a psicologia de várias formas, afirmando a dualidade, corpo-mente, além de ter sido o criador do método científico. Mas você ainda não respondeu a minha pergunta. Calma que eu chego lá. No Renascimento, já se falava de alma, de mente, de relação entre corpo e espírito. Só que tudo ainda misturado com filosofia, principalmente, mas também com a medicina e a alquimia. Pois é, já ouviu falar de Paracelso? Médico, místico e quase um psicólogo, que acreditava que doenças tinham causas espirituais e mentais, não só físicas. E isso conecta com o lado místico da psicologia, né? Porque ela flertava com o esoterismo, a astrologia, os humores do corpo. Pois é, esse crush da psicologia com o misticismo ainda não está totalmente superado, mas aí é assunto para outra conversa. O que estamos falando é do estabelecimento da psicologia como ciência. E aí você precisa saber que William Rudolph, ele era estudante de medicina e filósofo. Seu objetivo era entender a consciência, as leis mentais que a regem e como funciona a organização da mente. Isso aconteceu apenas em 1879. E ele foi o fundador do primeiro laboratório de psicologia experimental. Podemos dizer que ele foi o pai da psicologia, não só pelas suas contribuições, mas por propor uma forma sistemática e experimental de estudar os processos da mente. Ele também substituiu a ideia de alma como sede das emoções e sensações pela descrição da experiência concreta. E aí vieram Freud, Jung, Piaget e todos esses nomes conhecidos, e a psicologia foi reconhecida como ciência? Olha, contando parece simples, mas como dizem por aí, na prática a teoria é outra. Lá vem você querendo complicar. Não é isso. Deixa eu explicar melhor. Para começar, o que é ciência? Aqui no meu livro diz: conjunto de conhecimentos sobre fatos ou aspectos da realidade expressos por meio de uma linguagem precisa e rigorosa. Esses conhecimentos devem ser obtidos de maneira planejada, sistemática e controlada, para que se permita a verificação de sua validade. Aí aqui está um dos problemas da ciência na psicologia. Qual o fato ou aspecto da realidade ela estuda? Acho que depende, né? Para o psicólogo comportamental, é o comportamento. Para o psicanalista, é o subconsciente. Para outros, a personalidade. Pois é, só aí você descreveu vários objetos. E não é só isso. Quando alguém fala de subconsciente, a que estamos nos referindo? Alguém já pegou um subconsciente, colocou em um vasinho e levou para o laboratório? Não dá, né? É ou não é ciência? Olha, podemos escolher uma forma de estudar o ser humano. Aí resolvemos o problema do objeto. Na psicologia, estudamos a subjetividade, que é a ciência única de cada um. Ela é algo que vamos construindo à medida que nos desenvolvemos e experimentamos a vida. É nossa forma de sentir, pensar, fantasiar, sonhar
e amar. E o mais legal é que não é só o mundo que vai nos modificando, mas nós também modificamos o mundo. E assim estamos nós e o mundo em um eterno processo de criação e transformação. Poxa, que bacana. Acho que agora você respondeu a minha pergunta. A psicologia é uma ciência, e seu objeto de estudo é a subjetividade. Fim de papo. Não, peraí. Tem mais uma coisa. Você acha que a psicologia é uma ciência natural ou social? Chega, amiga. Agora você quer dar um nó na minha cabeça. E já vi que essa discussão não vai ser rápida. Isso fica para a próxima conversa, tá?